Olá pessoal, sou o professor Fred Sauer e eu gravei esse vídeo para antecipar umas discussões que nós vamos ter em sala de aula sobre um caso onde será aplicada a metodologia discutida durante o curso. Como se trata de um caso real que naturalmente foi modificado para manter o cumprimento, né, do acordo de confidencialidade, então é importante uma discussão prévia, né, onde eu possa passar para vocês as informações necessárias para que vocês possam fazer o caso. É de fundamental importância que vocês assistam esse vídeo completo antes das aulas, para que o desempenho, o entendimento da aplicação da metodologia seja efetivamente cumprido, né? Essa é a nossa principal preocupação. Colocamos inclusive ele em formato MP4, né? De forma que vocês possam assisti-lo no celular, tablet, computador, enfim, na ferramenta que vocês acharem mais conveniente, né? Ok, então vamos começar. É uma prévia, né? Claro que nós vamos, durante a aula, né, falar mais detalhes, né, apresentar mais detalhes, mas o que eu vou falar para vocês aqui agora é absolutamente fundamental para um melhor desempenho, como eu já falei, certo? Bom, então a primeira ideia, a primeira intenção é descrever o ambiente alvo, né, desse caso. Né? Trata-se de uma empresa no ramo de vendas no varejo de produtos eletrônicos. Essa empresa ela nos procurou, né, fazendo uma consulta sobre uma orientação na implementação segura dos seus processos. Conversando, né, com o pessoal da loja, a gente percebeu que, na realidade, a empresa já havia tentado fazer a modificação que eles queriam por conta própria, mas tiveram problemas. E, justamente por conta disso, procuraram a nossa consultoria. Né? Quer dizer, tiveram uma série de problemas, eu vou comentar isso com vocês mais adiante. Isso não foi revelado no primeiro momento, mas inevitavelmente, através das entrevistas e de todo o trabalho de captação de informações no ambiente, foi facilmente possível compreender. Não é uma empresa de grande porte, né? Trata-se de uma das centenas de empresas que fazem o que a gente chama de comércio da fronteira, né? Quer dizer, pegam produtos principalmente vindos do Paraguai e tudo mais, e revendem no Brasil. Mas essas lojas têm um faturamento absurdo, vendem muito, né? Porque os eletrônicos acabam saindo por preços muito mais acessíveis do que nas lojas tradicionais, nas lojas mais tradicionais. E também eles não investem tanto em propaganda, ficam basicamente vivendo da propaganda de boca a boca, o que torna a situação mais interessante ainda, porque eles dependem muito da preservação da imagem, né? Qualquer tipo de reclamação não resolvida no Reclame Aqui, por exemplo, pode comprometer significativamente os resultados dessa empresa. Então, naturalmente, a manutenção, né, de uma imagem positiva, uma imagem saudável, principalmente associada à segurança, né, porque a maioria das compras são feitas com cartão de crédito, tá certo? Algumas pessoas até fazem por boleto e tudo mais, mas não a impossibilidade, né, mas a indisponibilidade de pagamentos em boleto parcelados, né, apenas cartão de crédito oferece isso, faz com que a enorme maioria das compras seja feita com cartão de crédito. Mas a falta de um ambiente seguro provoca muitas incertezas e muitas preocupações, principalmente de parte dos clientes. Né? Bom, então entendido aí qual é o segmento da empresa, vamos entender, né? Qual é a ideia da empresa? A ideia da empresa é reduzir o número das suas lojas, que na ocasião eram principalmente concentradas no sul do país, para apenas uma loja, né, no centro, de forma a manter apenas a imagem, né, física, aquela coisa que também funciona, das pessoas saberem que existe algum lugar ou enfim, alguma representação da empresa onde o consumidor possa reclamar
digamos assim, em caso de uma tentativa de compra mal sucedida. Né? Mas a ideia é passar, como eu falo no texto, pelo menos 80% do volume de vendas deles hoje, que é feita de maneira física, né, nas lojas, para um ambiente de e-commerce, né, trazendo muitas vantagens em termos de custo, né, gasta-se muito menos em mão de obra, os tributos também são simplificados, o próprio faturamento, pelo menos na ocasião, ele era feito por uma cidade do interior, um município do interior, perdão, onde a tributação era subsidiada pelo governo, enfim. Então, eles têm uma série de motivações para usar um ambiente de e-commerce, né? Então, procuram a nossa consultoria para fazer isso e a gente implementa, né, usa a metodologia que é usada, já foi usada com sucesso em mais de 170 casos, né? Bom, a base para a aplicação desse framework é a ISO 27001. É claro que, como nós vamos discutir em sala de aula, né, a ISO 27001 ela tem algumas questões que eu coloco como discutíveis, né, principalmente a situação da demanda de que seja criada uma política de segurança para o escopo logo no início do framework. E eu acho que isso deve ser a última coisa a ser realizada. Política de segurança e plano de continuidade de negócio só pode ser feito depois de muita discussão, depois de muita ida e vinda na área de governança, para que nós possamos priorizar os investimentos e possamos efetivamente ter uma noção clara do que efetivamente é importante para a empresa, certo? Mas a ISO 27001 é um excelente framework, ele é a base do que nós vamos utilizar, certo? Bom, então a consultoria, né, o nosso trabalho, sugere o seguinte framework. Né? Esse framework é apresentado em sala de aula. Nós temos ali em blocos verdes no centro do slide a ISO 27001. Esses aí são os itens, né, os grandes itens, né, da ISO 27001. Mas o que nós fazemos, né, conforme a sugestão do professor Marcos Sêmola, né, que é a base dessa proposta, inclusive essa figura é retirada do site dele, né? Fazer uma etapa preliminar, uma etapa prévia, onde alguns documentos são criados, alguns documentos são produzidos, mas principalmente existe uma preocupação muito intensa em se dissecar o problema e se identificar os verdadeiros riscos, né? De maneira que nós possamos alinhar a solução de segurança com o negócio. A grande intenção é essa, é fazer com que a segurança da informação ela passe a ser um item de negócio como outro qualquer, onde os investimentos podem ser bem-sucedidos ou mal-sucedidos, tudo bem, né? Isso faz parte do negócio, mas que exista alguma razoabilidade para as decisões que estão sendo tomadas. Né? Então, como vocês vão verificar isso durante a minha apresentação em sala de aula, cada uma dessas caixinhas aí, ela pretende esclarecer alguns requisitos para que a ISO 27001 ela possa ser implementada com propriedade, né? Atingindo os seus reais objetivos, atacando as situações de risco, de maior risco preliminarmente, né? Ou seja, fazendo uma indexação dos riscos e atacando de acordo com o nível de risco de cada processo, tá certo? Bom, então vamos entender aqui agora a ideia do framework, né? Primeiro, em termos práticos, as fases de aplicação desse framework têm as seguintes etapas, macroetapas, né? Primeiro, nós definimos um escopo que é feito lá no nível de governança, conforme vocês vão ver, mas a seguir, a definição do escopo ela envolve todo o levantamento, né, da parte legal dos SLAs, de todos os contratos, compromissos, informações de mercado, tá certo? Principais concorrentes, enfim, toda uma análise mercadológica, né, e legal, tá certo? Que cerca essa empresa e logo a seguir dessas discussões, definir os critérios de aceitação de risco. No nosso caso, no nosso trabalho, que vai ser feito em sala de aula, vocês vão escolher só um e eu vou delimitar, né, essas possibilidades em apenas 3. E vocês vão escolher uma delas apenas e vão aplicar
toda a metodologia à luz desse requisito, tá certo? Conforme vocês escolherem o requisito, conforme vocês optarem, a abordagem vai ser completamente diferente. E é exatamente isso que eu uso para cobrar, para avaliar o trabalho, né? Eu não vou cobrar detalhes com relação ao uso das ferramentas, como se dá, o GUT, etc., mas eu vou cobrar que exista coerência, ou seja, que a solução de segurança esteja efetivamente alinhada com o negócio. Esse é o grande objetivo da minha disciplina, é mostrar para vocês que a gestão da segurança da informação, ela não só pode, como deve ser aplicada, deve ser implementada à luz das métricas de negócio. Ou seja, como eu sempre venho falando, de forma top-down e não de forma bottom-up, como é feito na maioria das vezes. Ou seja, as soluções de segurança elas são definidas pela área técnica e apresentadas para a área de governança como necessidades absolutas e, pior, desvinculadas de qualquer perspectiva de retorno financeiro. Então, no mínimo que nós, já que nós não podemos fazer uma análise de custo-benefício, nós temos que fazer uma análise de custo versus ausência de prejuízo. Nada mais é do que o risco, tá certo? Então, naturalmente, essa discussão em nível de governança ela é fundamental para que o nosso resultado seja atingido, né? Depois nós mapeamos processos de ativos, né? Como nós não temos dentro do contexto da disciplina um requisito, né, de que alguma ferramenta seja discutida, eu vou usar e vou apresentar para vocês a ferramenta da moda, que é o BPMN, né? A modelagem, anotação de modelagem de processos de negócio, tá certo? Mas deixo bem claro para vocês que já usei outras metodologias, tá certo? Já usei casos de uso, já usei, que é algo decorrente do ML, né? Já usei análise essencial. Hoje nós estamos usando o BPMN pela facilidade de ferramentas. Temos o Visage, que é muito bom, temos o Bonita, enfim, temos uma série de ferramentas gratuitas, inclusive, que são muito interessantes nessa questão do mapeamento de processos de ativos. Bom, depois fazemos análise de riscos, né, com o uso de algumas ferramentas conhecidas, ferramentas que fazem parte digamos, de várias outras disciplinas, como gerência de projetos e tantas outras, né, se dá o GUT-BIA. Depois passamos por uma discussão sobre a estrutura de gestão, né, qual vai ser o ferramental humano, tecnológico e físico que vai ser colocado à disposição desses objetivos, para só então começar a aplicar a ISO 27001, ou seja, elaborar políticas, elaborar um plano de continuidade dos negócios e implementar uma estratégia de monitoramento contínuo para que os riscos possam ser monitorados e tratados tempestivamente, certo? Então, essa é a ideia do nosso framework, da nossa abordagem nesse framework, certo? Bom, então, primeiro vamos conhecer o ambiente, né? É um segmento em franco crescimento, né? O segmento de e-commerce. Cada vez mais grandes empresas, grandes magazines migram, né, para o ambiente de e-commerce, abandonando as estratégias de lojas físicas, né? Casas Bahia, Ponto Frio, Magazine Luiza, né, e tantas outras passaram a preferir o e-commerce, né, como tantas outras já se iniciaram assim. Agora, de uma maneira geral, elas optam por manter algumas lojas físicas para consolidar a imagem, né? Quer dizer, essa é a ideia. Também para gerar o desejo, fazer com que a pessoa passe lá e olhe o eletrodoméstico, veja o computador, o som e passe a desejar ele. Faz parte também da estratégia de consumo. Mas o e-commerce é a principal ferramenta aí, né, mais lucrativa e inevitavelmente precisa ser parte do teu segmento de negócio, certo? Uma coisa interessante é que nesse mundo de mercado eletrônico não existe fidelização, porque o celular é o celular fabricado pela Samsung do modelo tal, ou da Apple do modelo tal. Enfim, o comprador ele não tem grandes variantes na hora da compra em função da loja, né? Uma loja
eventualmente oferece uma garantia estendida, que nada mais é do que um seguro, a maioria delas já faz isso, né? O prazo de garantia é o prazo do fabricante, efetivamente, então não há como também se diferenciar. Então não sobrevive. Quem coloca os preços irreais não sobrevive, porque hoje nós temos muitas ferramentas de busca, né? Tem o próprio Buscapé, o Google Shop, né? E tantas outras ferramentas aí que permitem que o cliente ele possa verificar quem é que está vendendo mais barato naquele momento. Então eu vou falar por mim, pessoalmente, né? Eu sou um consumidor voraz de produtos eletrônicos e mais ainda da internet, né? Então a primeira coisa que eu faço quando eu faço uma pesquisa de preços, né, e encontro algumas lojas com preços baratos, preços mais baratos, né, lógico que eu não conheço, eu vou lá procurar no Reclame Aqui. Se eu não encontrar, eu fico mais preocupado ainda, né, porque toda loja tem algum tipo de problema com o consumidor nunca está satisfeito, né? Então ele reclama, vai lá e bota no Reclame Aqui, e o importante é a gente ver o feedback da empresa, a preocupação dela com a sua imagem, né? Tivemos um caso muito interessante, né, de uma loja que foi chamada de Lojas Vergueiro, era uma loja fake, né, loja falsa, né, e eu descobri isso, né, no momento passado, fiquei monitorando e tudo mais. Como é que eu descobri? Eu descobri porque a loja vendia a preços absolutamente impossíveis de serem praticados, né? Quer dizer, videogames eram vendidos pela metade do preço normal do mercado e tudo mais, né? E você entrava no Reclame Aqui e não tinha reclamações, né? Mas a loja, o website da loja dizia que era uma loja com 18 anos de experiência no mercado, certo? Acontece que eu entrei lá no Ruiz, né, do registro.br, e descobri que a loja tinha acabado de ser aberta. O IP, né, o domínio tinha sido registrado, né, há pouco menos de um mês. Depois entrei na Receita Federal, fiz uma consulta pelo CNPJ. O CNPJ tinha acabado de ser criado, tá certo? Outro indício de fraude interessante é que eles até ofereciam a possibilidade do camarada comprar no cartão, mas os preços eram absolutamente extorsivos, preços inclusive superiores aos preços do mercado, né? E quando você mesmo assim clicava em cima da opção de pagar com cartão de crédito, a loja dizia que tinha havido um problema de ordem técnica e que sugeria que você comprasse pelo boleto, aproveitando os descontos, ou então tentasse fazer a compra numa outra hora. O curioso e interessante nesse caso é que a loja, o website, ele tinha telefones que as pessoas atendiam, né? Então tinha lá, claro, são telefones com número de fixo, né? Mas são telefones desse tipo, claro, fixo e tudo mais, que o camarada faz aquisição até por telefone, não precisa ir em loja nem nada, né? E pessoas descompromissadas com aquilo, sempre pedindo desculpas, dizendo que o volume de vendas estava sendo muito alto, que a promoção realmente era muito boa, mas que era para ficar tranquilo, que o produto ia chegar e tal, enfim. Uma armação muito bem feita, né? Quer dizer, na verdade, mal feita, né? Digamos, porque afinal de contas foi crime. Mas mostrou, para mim pelo menos, né? Consolidou que a verdade é que as pessoas compram do mais barato. Elas reclamam, por exemplo, da sua companhia de celular, mas não trocam porque a companhia de celular é mais barata, oferece alguma vantagem, dá algum brinde, né? Dá um celular de graça uma vez por ano. Quer dizer, o cara pega um celular de graça e fica um ano reclamando. Isso é o ser humano. O ser humano é assim. Bom, o que acontece? Já tinha comentado isso anteriormente. Por mais que você tenha preços mais altos um pouco, o fato de você ter uma boa imagem junto aos consumidores, o fato de você prestar um bom atendimento e ter um feedback positivo, principalmente, como eu já falei, nessas redes sociais de reclamação e tudo mais, na própria internet, ela lhe dá alguma vantagem sim. Né? As pessoas gostam de comprar, por exemplo, naqueles que são mais compromissados com prazo de entrega, tá certo? Aquelas que quando tem algum problema, que é normal acontecer, principalmente nos dias de hoje, com correios e tudo mais, a empresa ela assume a responsabilidade e, enfim, absorve, né,
o problema. Então, existe um segmento bem representativo, né, bem importante, que preferem as empresas que têm um branding forte, né, que tem uma marca forte e que no mercado representam aquelas empresas. Então, não é à toa que no Facebook nós temos um fenômeno interessante que é o fake selling, né? Uma série de anúncios falsos de loja que ele bota lá, se diz loja americana, se diz ponto frio, mas quando você clica, ele vai para um domínio completamente diferente, né? Com preços absurdamente baixos, né? E aí logo a seguir você começa a ver os comentários de pessoas que caíram na armadilha e que compraram e não receberam, a loja é fake e tudo mais. O Facebook ele é apenas um veículo de informação. Ele aceita a publicação de qualquer coisa, qualquer um que pague, né, pelo anúncio. Ele não está preocupado se aquilo ali é verdadeiro ou falso, até porque não está submetido, não está sujeito às leis do Brasil, do país, né? Estamos submetidos às leis deles lá nos Estados Unidos, ok? Bom, outra questão é que incidentes de segurança, né, na nossa área, né, hoje em dia, principalmente com fenômenos de redes sociais e boca a boca também, né, as pessoas elas gostam de comentar essas coisas, né, publicar sobre isso, dar opiniões e tudo mais. Esses incidentes de segurança, eles são muito rapidamente conhecidos, né, e começam a fazer com que a imagem da empresa ela fique manchada, certo? Temos vários casos. Eu vou só comentar um que eu falo muito em sala de aula. Não é de e-commerce especificamente, né? Porque tem vários outros. Tem o caso da Sony, por exemplo, né? Que eu até comento sempre em sala de aula. Mas um importante da Localweb, né? A Localweb era uma empresa de serviços, não era uma empresa de vendas, mas o fenômeno é o mesmo, né? A gente consome serviço como consome produto, certo? A Localweb era o top da preferência, né, dos clientes, né, há mais de uma década atrás, e partiu para uma estratégia agressiva, começou a conquistar novos clientes sem fazer a correspondente melhoria de infraestrutura e acabou tendo problemas, né, de continuidade de negócio, problemas de continuidade. E aí hoje você tem um site na web, podem procurar, é Locaweb com K. Na verdade é um blog, né, onde as pessoas se dedicam diariamente a contar casos de problemas com a Localweb, naturalmente só afundando mais ainda a imagem da empresa. E o que é pior é que a empresa não pode nem se defender, né, botando um processo de difamação, danos morais ou coisa parecida, porque são todos casos reais. Né? O cara que teve lá uma paralisação entra lá e diz, poxa, mais uma vez, Localweb caiu e tudo mais. Então, esses incidentes de segurança, eles são rapidamente disseminados e comprometem as vendas e futuros lançamentos. Bom, então como eu já tinha adiantado a vocês, né, essa empresa, ela, ao nos procurar, omitiu que já tinha tentado fazer um lançamento, né, da experiência de e-commerce, no entanto, da forma mais, digamos, perigosa possível, né? Quer dizer, eles foram até um provedor, né? Declararam a sua intenção de montar um site de e-commerce. O provedor ofereceu um pacote, né? Onde já estava incluída a loja virtual. Esse pacote, essa loja virtual, né, esse software, né, que foi disponibilizado, ele foi implementado sem nenhum tipo de teste de penetração, sem nenhum tipo de avaliação técnica, né, e inevitavelmente, claro, apresentou alguns problemas. Eles tiveram um ataque cibernético, esse ataque cibernético provocou um roubo de uma base de clientes deles, também de informações de estoque, preço e tudo mais, né? Mas aparentemente feita por amadores, né? Muitos rastros foram deixados e tudo mais. A perícia forense que nós fizemos, ela identificou realmente que não foi um ataque feito por profissionais, foi um ataque feito por pessoas que estavam muito provavelmente testando a sua capacidade, ou então no
ou melhor, os hackers iniciantes, né, digamos, esses que estão aí tentando aprender alguma coisa sem a responsabilidade de que isso é crime e pode gerar problemas muito sérios, ok? Bom, então, avaliando agora um dos processos que foi considerado pela área de governança como sendo estrategicamente mais importante para eles, é o processo de venda, né? Basicamente, é o processo de venda. Esse processo de venda, como vocês podem ver aí nesse fluxo, né, que está em BPMN, ele é muito simples, não existe mistério. O que está ilustrado aqui é um pedido feito por alguém que já tem conta na loja virtual. Na apostila vocês veem lá, tem todos os modelinhos. Quando o usuário não tem conta, ele é enviado para uma tela onde ele é instado a digitar o login dele, que é o e-mail, e uma senha que ele escolhe. A senha não tem nenhum tipo de restrição, não tem exigência que seja combinação de maiúsculas, minúsculas, número mínimo de caracteres, nada disso, certo? O que fragiliza ainda mais, né, a proteção dos clientes, mas isso aí já é outra questão, certo? E aí o que acontece? A identificação do cliente é feita num banco de dados, que é um banco de dados gratuito, né, um MySQL gratuito, nunca atualizado, certo? Claro que isso aí representa vulnerabilidades bastante importantes, né? E é importante, vocês têm que usar o que eu estou falando agora aqui no texto, né? Imaginem que vocês estão entrevistando lá o responsável pela TI da empresa, né? Porque eu fiquei muito tempo lá trabalhando com eles e conheço a empresa como ninguém. Isso aí é como eles estavam, tá certo? É lógico que a gente vai desenvolver uma solução para o problema observado. Então, é claro que isso aí tudo foi resolvido, né, de forma apropriada, mas vamos continuar. Então, banco de dados gratuito, que não era atualizado, não havia uma política, né, dentro da própria empresa de preocupação de busca de vulnerabilidade, nem no sistema operacional de onde o banco de dados estava instalado, nem no próprio banco de dados em si. Enfim, então o código da loja virtual, como eu disse a vocês, também era um código cheio de bugs, cheio de problemas, fora a parte processual, né? Conforme vocês vão ver aqui agora, certo? Então, continuando ali no fluxo, existe um processo de decisão. Se a identificação não pode ser feita, porque o cara digita ser errado, ou porque o usuário ainda não foi criado, ele entra num subprocesso lá de falha na identificação. Se a identificação está ok, o pedido é aceito. E aí o modelo de negócios é um dos vários modelos de e-commerce, né? Vocês vão aprender isso aí com outro professor, né, comigo. E-commerce é uma disciplina específica do nosso curso, existem vários modelos diferentes. Um deles é esse, né? Até aqui no Brasil ele é usado pela compra fácil, né? Não é, veja bem, a ideia é manter o cliente, manter o cliente fidelizado, dizendo para ele o seguinte: olha, eu vendo qualquer coisa, certo? Vendo qualquer coisa. E aí, se aquele produto já faz parte ou já fez parte do portfólio da empresa, mesmo que não tenha nenhum estoque, a empresa aceita o pedido. Né? A compra fácil, ela funciona assim. E aí, o que acontece? Existe um desvio ali a partir da caixinha aceita pedido, né? Em dois subfluxos, né? Um fluxo, o de cima, que é o de obtenção do produto, né? É verificada a disponibilidade do estoque, se ele está disponível, perfeito, passa para uma etapa de preparação do produto, né? Mas se não está disponível, a empresa entra em contato com a fábrica para obter produtos. Aí o que acontece? Por exemplo, aparelhos celulares, smartphones, os modelos são muito voláteis, os modelos eles são substituídos muito rapidamente, apenas alguns meses. Então é muito provável, é bastante razoável que alguém compre um smartphone por ele estar mais barato, mas um smartphone que já está fora de linha. E aí a empresa entra em contato com o fornecedor não tem mais esse produto, e aí a empresa é obrigada a assumir um prejuízo, oferecendo para o cliente um produto atualizado pelo mesmo preço do produto que foi vendido. São os riscos desse modelo de e-commerce. Eu não estou aqui para discutir isso, esse é o formato adotado pela empresa que nós comentamos, né? Claro que
para minimizar, para mitigar esse risco, o que a empresa precisava fazer? Ter algum funcionário atento, ok? Monitorando não só o estoque, mas a possibilidade de reposição de estoque, tá certo? E, naturalmente, a retirada de portfólio de produtos que não são mais fabricados, certo? Isso é uma coisa que, infelizmente, não se desenha nos nossos processos de venda, né? Infelizmente, pode ser até usado por vocês aí como vulnerabilidade, é uma realidade. A empresa não tem um controle de estoque que permita a ela evitar prejuízos por conta da venda de produtos que já não são mais fabricados, certo? A proposta no fluxo é que, se o produto não estiver disponível, seja feito um estorno do valor. Só que nem todo cliente aceita. Eu, por exemplo, sou um cliente que não aceito, porque na maioria das vezes eu faço as minhas compras apenas com cartão de crédito. O camarada só vai descobrir que não tem o produto disponível no fabricante alguns dias depois. Eventualmente, aquele valor já vai ser depositado, descontado na minha próxima fatura, e o estorno ele só vai vir no formato de abono na outra fatura. Então eu costumo não aceitar. Não, é Código de Defesa do Consumidor. Você me vendeu, eu paguei, eu quero o produto, eu não quero o outro em substituição. Tá? A empresa vai ter que ir ao mercado, procurar esse produto e me entregar ele, ou me oferecer alguma coisa muito vantajosa em termos financeiros e práticos. Tá certo? Mais uma vez falando, é um modelo de e-commerce que tem seus riscos, mas tem seus objetivos também, que é principalmente evitar o desvio do foco, né, do possível cliente para outra loja, certo? Bom, então, imaginando que tudo correu bem, certo? E não houve a necessidade de estorno de depósito nem nada, né? Aí, vamos lá, na parte à direita, né, à esquerda, perdão, do aceite do pedido, lá, voltando lá para o iníciozinho do fluxo, né? Aceita pedido, ele entra na caixinha controla a venda, tá? Aquela na área do financeiro, tá certo? O que acontece? O financeiro faz as requisições de pagamento, certo? E, naturalmente, a gente sabe, existem várias fraudes documentadas de pessoas que não são honestas e usam essas transações para se beneficiar de alguma maneira, para se completar, né, de vendas, ou fazendo desvio de recursos, né, ou ainda, por exemplo, favorecendo pessoas, né, fazendo com que os pagamentos feitos eles sejam inferiores ao valor dos produtos. Isso se resolve muito facilmente, implementando um processo de conciliação entre o financeiro e as vendas, o que não existe. Não existe nesse fluxo, né? Vocês estão vendo aí. Não existe uma conciliação. O financeiro ele controla toda a parte financeira e as vendas vende, né? A área de vendas vende, o financeiro fatura. E eles não são conciliados. Não existe um processo de conferência entre os dois mundos, né? Os dois segmentos da empresa. Então vamos ter atenção a essas vulnerabilidades, né? Porque eu posso, por exemplo, sendo desonesto, eu mesmo fazer compras ou pedir para laranjas fazerem compras e eu lá dentro do meu fluxo liberar a entrega do produto dizendo que a conta está paga, tá certo? E depois pedir demissão dessa empresa, sair, ok? E tendo cometido várias fraudes. Esse é um exemplo apenas. Tá certo isso? Bom, além dessa questão, né, que eu falei para vocês, a vulnerabilidade existente na estanqueidade entre a atividade do financeiro e a atividade de vendas, tá certo? Temos também, então, todas essas vulnerabilidades técnicas, né, como eu já comentei com vocês, sistemas operacionais não são tempestivamente atualizados, banco de dados não é tempestivamente atualizado, tá certo? O código da loja virtual é um código de terceiros, não testado, não verificado com relação a possíveis vulnerabilidades, enfim. Então nós temos aí nesse cenário um verdadeiro parque de diversões para trabalhar. Esqueci de falar, também temos vulnerabilidades no campo físico aqui, não há redundâncias, não tem redundância de link, não tem nenhum tipo de redundância elétrica. A empresa tem um no-break, mas o no-break ele tem um banco de bateria já completamente esgotado, né?
o que ele segura é muito pouco, segundo até o profissional de TI me explicou na época, ele na verdade era mais um estabilizador do que o no-break, né? Porque o banco de bateria já estava completamente obsoleto e o custo de novas baterias era muito alto, tá certo? Isso não é que o custo é alto, né? É lógico que a área técnica ela tem que saber justificar as suas necessidades em relação ao negócio, ele tem que mostrar quanto que a empresa perde se não tiver alimentação elétrica disponível, né? Então é muito fácil ficar reclamando da área de negócio também. Ah, eu peço dinheiro, os caras não me dão. Na verdade não é assim. A área de negócio ela precisa ter justificativas razoáveis para poder liberar, aceitar investimentos, certo? Bom, então aqui é um outro detalhamento que mostra a situação real que aconteceu, né, feita aí por hackers principiantes, né? Como eu falei, a perícia forense que nós fizemos detectou facilmente o ataque, que é chamado de ataque de SQL injection. Né? Esse ataque de SQL injection é feito através, normalmente, de uma interface de formulário, né? Via de regra, o próprio campo de login e senha, né? O campo de autenticação, aonde o atacante ele coloca queries. Né? A query é como se fosse um comando em SQL que tem muita flexibilidade. Então, não é que é muito fácil, né? Se tornou fácil depois que os especialistas em SQL desenvolveram uma série de linhas pré-formatadas, onde, por exemplo, o usuário digita um nome de usuário qualquer, né, e consegue bypassar o teste da senha, né, usando lá caracteres próprios da linguagem SQL. Né? Então, é claro que isso daí funciona para qualquer banco de dados, então, naturalmente, porque é da linguagem SQL, então, naturalmente, faz parte do papel, do trabalho do desenvolvedor fazer a filtragem do que está sendo digitado nos campos de entrada, para evitar que essas queries, evitar que esses comandos maliciosos eles cheguem até o banco de dados, porque senão o SQL ele vai, o banco de dados, né, seguindo a linguagem SQL, ele vai efetivamente atender a requisição, certo? Então o desenho aí está mostrando a consulta, né, é feita junto com o código malicioso, na verdade a digitação de um login, né, com a string de aceitação da senha sem verificação no banco, certo? Então, se não houver veja bem, essa caixa que está aceita a mensagem é justamente o local aonde os desenvolvedores precisam fazer o parsing, né? Fazer a filtragem do que foi digitado no campo de entrada. Existem já também várias dicas, né? várias informações na internet de como se fazer isso. Hoje os principais IDEs já vêm com isso embutido, né? Para evitar ataques de SQL injection. Tá certo? Bom, o código malicioso sendo executado, o banco de dados, então, ele é explorado, certo? O atacante ele pode copiar toda a tabela de usuários com as respectivas senhas, certo? E se essas senhas estiverem armazenadas em claro, sem criptografia, pior ainda. Aí que facilita mais a vida do atacante, né? A gente fez alguns testes alguns anos atrás, ainda do bojo da vida acadêmica, né? Da época de aprendizado, e verificou que a maioria dos bancos de dados, mais de 80% dos bancos de dados que são criados mundo afora, até usam a criptografia de senhas, mas ela é feita usando um hash que é muito fácil de ser quebrado, que é o MD5. Né? Existe um ataque chamado Birthday Attack, ataque do aniversário, aonde nós conseguimos muito rapidamente gerar colisões, né? Ou seja, gerar palavras cuja submissão ao algoritmo MD5 conseguem gerar hashes idênticos aos que estão no campo passwords. E aí a gente não precisa descobrir a senha, basta descobrir qualquer string que gera aquela... Qualquer string não, qualquer palavra, né, semelhante a uma senha, que gera aquela string. Pronto, já consigo acesso à conta do usuário, ok? Bom, vamos fazer agora aqui uma análise primária de risco. Essa é a parte mais importante aqui desse nosso vídeo, né? Porque a maioria de vocês, em função naturalmente
da sobrecarga, né? Muitas coisas para fazer e tudo mais, acaba não lendo no nosso case. E aí o tempo é curto, né? A gente acaba não tendo um aproveitamento ideal, né, do nosso estudo de caso. Então, só para facilitar a vida de vocês, isso tudo está escrito lá detalhadamente na apostila, tá? Mas vamos entender. Nós colocamos lá, aqui é Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Copiei e colei aqui. O que está escrito lá na nossa apostila? Uma falha operacional pode provocar indisponibilidade da loja virtual, causando perda nas vendas, ônus financeiros, decorrente de perda de receita, impactos aos parceiros, comprometimento da imagem. Então, o que ele está dizendo, né? Ele está dizendo que o ambiente de loja virtual, que está todo instalado em um computador, que é alimentado eletricamente, né, por uma fonte de energia única, né, que vem lá de uma operadora local, que tem um no-break protegendo, que não tem gerador, o no-break não tem autonomia para manter a loja funcionando, operacional, tá certo? O hardware é um hardware antigo, sem redundâncias, tá certo? É um computador comum, claro, bem configurado, né, com bastante memória, com multiprocessamento e tudo mais, mas não tem as devidas redundâncias, né, o devido tratamento da continuidade do negócio. Então, nós, na análise primária de risco, identificamos que existe sim um risco bastante relevante de que um problema de natureza operacional ele possa derrubar a loja, provocando uma paralisação, né, continuada, uma paralisação cuja solução pode levar até alguns dias, fazendo com que naturalmente a loja perca clientes, comprometa a sua imagem e tudo mais. Uma segunda percepção que nós tivemos é que o processo, acabamos de mostrar e discutir isso, o processo de vendas, ele é recheado de oportunidades, né, para pessoas com intenção maliciosa, certo? Conforme nós discutimos lá, o pessoal da área financeira tem total estanqueidade, isolamento, né? Ela pode fazer as transações de maneira isolada da venda, botando inclusive valores errados, valores diferentes, dando como paga uma fatura que não foi paga, né? E com isso facilitar eventualmente uma fraude. Tá? E isso pode provocar problemas, danos à imagem da empresa. Prejuízos financeiros, né? Claro, e também danos à imagem se, por exemplo, agora vamos para um outro personagem que eu ainda não comentei. Né? Esse ambiente tem um administrador de rede, que é muito comum, aquele administrador de rede que entrou como estagiário, né? Já tem 15 anos de empresa, todo mundo confia nele e tal, e todo o processo de montagem da área de tecnologia da informação da empresa passou pela mão dele. Então, esse camarada ele tem todos os acessos, ele tem direito de acesso a tudo, é o cara que resolve tudo, não ensina para ninguém. Isso é muito comum nas nossas empresas, né? E isso é muito ruim. É muito ruim porque é muito poder, né, muita responsabilidade. E nem sempre as pessoas conseguem se manter equilibradas com relação a esse excesso de poder. O bom, o salutar é a gente evitar, né, cortar direito, drop the rights, né? Corte o direito, drop os direitos, tá certo? Quanto menos direitos, tá? Eu acho que a segregação de funções é extremamente importante em empresas que podem naturalmente, numa transação apenas, ter problemas financeiros bastante razoáveis, né? Bom, quais são as constatações práticas disso tudo? Primeiro, vamos lá, vocês vão usar isso daí no trabalho de vocês. Parte física. A infraestrutura física tem várias deficiências, entre elas podemos destacar o no-break com autonomia limitada e a não existência de gerador. Segunda deficiência absolutamente gritante da infraestrutura física, né? Bom, os caras resolvem migrar para um ambiente de e-commerce, né? Mas não tem redundâncias de link, certo? E nem do website, ou seja, se eles sofrerem, por exemplo, um ataque de negação de serviço, tá certo? Não há como fazer um redirecionamento, fazer algum tipo de manobra para poder manter a loja no ar, certo? Outra questão física também é que a rede ela está
dentro da empresa, construída, sem seguir os padrões da norma ISO ABNT 14565. E isso é muito ruim, porque a norma ABNT 14565 tem uma preocupação muito grande com a segurança. Por exemplo, descrevendo detalhadamente que, digamos, switches não podem ficar fora de racks, lacrados, e cujas tomadas de alimentação ficam dentro do rack, protegidas pelas trancas e lacres. Né? A coisa que a gente mais vê é o switch dentro de um rack, né? Mas a tomada dele é fora do rack. Então, se eu quiser derrubar a rede, é só desligar o switch. Não precisa arrombar o rack. Eu estou só dando um exemplo. Outra questão é o cable. Né? O cable, segundo a 14565, ele tem que estar todo protegido de forma semi-blindada, né? Pelo menos com braçadeiras e outras ferramentas para dificultar. O cable não pode, sob hipótese nenhuma, estar exposto. As tomadas têm que ser protegidas por port security, né? Ou seja, se uma pessoa que não pertence à rede pegar o seu notebook e conectar numa porta Ethernet qualquer, ele não deve conseguir acesso. São coisas baratas, coisas simples, estão todas mapeadas dentro da norma, mas infelizmente nem todo profissional de rede conhece, né? E aí ele passa a conviver com o risco. Na área lógica, né? Na área lógica, é claro, tem lá as ferramentas default padrão, o firewall do Windows, né? Que é o primeiro a ser desabilitado em caso de problemas de operacionais e tudo mais. Bom, a empresa não tem firewall, não tem IDS, não tem anti-spam, né? E nem qualquer outro tipo de produtos compatíveis com a segurança. Certo? Não tem nenhuma ferramenta de auditoria, não tem syslog, ou seja, os recursos lógicos também são deficientes. Tá? Pessoal da turma que não é da área de TI, digamos, né? É muito comum nas minhas turmas acontecer isso, não tem problema nenhum, é só não dar relevância às questões lógicas, vamos na parte física, vamos na parte humana, não tem problema. Todo o risco tem que ser tratado. No nosso case, a gente vai apenas colocar alguns itens para poder operacionalizar a metodologia, certo? Ou seja, não tem gabarito de vulnerabilidades, né? A única coisa que eu quero é que vocês estejam alinhados com os critérios de aceitação de risco do negócio. Bom, então seguindo aqui, já vimos os problemas de parte física, já vimos os problemas de parte lógica. Agora a parte humana, problemas na parte humana. Primeiro, o administrador da rede tem excesso de direitos, ele pode tudo, em qualquer área, certo? Isso não é bom, né? A senha dele, se for descoberta, eu não digo nem que ele seja desonesto, mas se a senha dele for descoberta por alguém, isso aí pode gerar problema. E a gente sabe que no ambiente de rede, né, a senha do administrador não é mantida em sigilo, né? Ela é compartilhada por um grupo de pessoas que eventualmente se substituem mutuamente dentro do ambiente de suporte, certo? Então isso daí é preocupante. Outra questão também observada é que, de uma maneira geral, a empresa não tem cultura de segurança, né? Não são feitos treinamentos, não são feitas discussões, não há um fórum, não há um comitê de segurança, enfim. Então, a empresa carece realmente de coisas básicas, como, por exemplo, a disponibilidade de um técnico, uma pessoa que possa orientar os funcionários da empresa de como criar senhas robustas, né, de como proteger as informações, coisas básicas, né? Não tem uma mera política de mesa limpa e tela limpa, certo? Isso realmente é preocupante, ok? Bom, então quais são as etapas do nosso trabalho? São esses 8 tópicos, né? Vocês têm lá na minha página www.fredsauer.com.br um template, né, que é um documento escrito em Word, aonde vocês têm as lacunas para vocês preencherem, certo? Então, primeira etapa, a primeira coisa a fazer é definir um critério de aceitação de risco, é o próximo tópico aqui que a gente vai discutir. Depois vocês vão entender o mapeamento do processo, né? A gente, durante a aula, mostra de novo aquele desenho que eu mostrei para vocês, onde eu falo novamente sobre os problemas do banco de dados, os problemas lá da área do financeiro e tudo mais, certo? Então, depois de compreender o processo que a gente vai trabalhar, a gente passa para o mapeamento dos ativos. Ou seja, nós vamos identificar quais são os ativos que podem ser alvo de ameaças.
Então, o que nós temos? Por exemplo, ativos físicos. Nós temos o hardware do servidor, nós temos o no-break, né? Nós temos os equipamentos de rede, nós temos a infraestrutura elétrica, nós temos a infraestrutura de rede, certo? A infraestrutura que eu digo, o cabeamento. Então, tem um monte de mapeamento de ativos físicos aí para a gente fazer. Mapeamento de ativos tecnológicos. Nós temos os sistemas operacionais, nós temos o software de e-commerce, nós temos os sistemas operacionais dos equipamentos de conectividade, nós temos o banco de dados, certo? O banco de dados que eu digo, o software de banco de dados, enfim. Então, todos esses são ativos de natureza tecnológica, né? E ativos de natureza humana, nós temos o administrador da rede, nós temos a equipe do financeiro que pode ser atacada, que pode voluntariamente atacar também, tá certo? Então nós temos aí toda uma visão, né, de ativos físicos, tecnológicos e humanos que podem ser evidenciados por vocês. Bom, depois disso nós vamos mapear os riscos, né? E importante deixar bem claro, isso faz parte, é requisito da metodologia, que o primeiro passo é identificar vulnerabilidades desses ativos, né? Por que isso? Porque as vulnerabilidades, elas são características absolutamente indispensáveis para que uma ameaça provoque impactos. Né? As vulnerabilidades são passivas, as ameaças são ativas, então a ameaça depende da existência de uma vulnerabilidade para poder ter sucesso. Então, naturalmente, nós começamos aí pela evidenciação das vulnerabilidades. Depois fazemos a análise CIDAL, vou explicar para vocês como é que faz isso. Depois fazemos uma avaliação da questão temporal com relação aos impactos, que é o GUT. Depois fazemos uma análise de risco qualitativa, tá certo? Ou seja, escolher qual estratégia de gestão vocês vão adotar, se vocês vão mitigar o risco, se vocês vão compartilhar, se vocês vão eliminar, certo? Ou se vocês vão reter, essa é a ideia, ok? Depois, vocês vão trabalhar com a política de segurança e, por último, com o plano de continuidade dos negócios. Então, esses aí são os 8 tópicos do nosso trabalho, os 8 tópicos que vocês vão ter que fazer durante a nossa aula, certo? Bom, então a primeira coisa é discutir os critérios de aceitação de risco, né? Os critérios de aceitação de risco, eles necessariamente têm que ser definidos pela área de governança, certo? Não precisa ser todo o board, né? Você não precisa ter todos lá os diretores presentes, mas é importante que essa negociação seja feita por alguém que efetivamente tenha autorização da área, né, a área financeira da empresa para poder assumir compromissos, né, de investimentos. O ideal seria o diretor de risco e compliance da empresa, mas nem todas as empresas têm diretorias segmentadas, né, adequadamente, até porque o custo, né, com a montagem do board seria muito grande. Mas, inevitavelmente, tem que ser alguém, não precisa ser alguém da área tecnológica, tem que ser alguém que esteja imbuído, preocupado com risco, né, em discutir questões relacionadas com risco, certo? Então aí nós começamos nosso trabalho questionando após um levantamento, isso não é feito junto à governança, naturalmente é feito através de pesquisa, trabalho prospectivo, certo? Onde nós identificamos requisitos de negócio, requisitos legais, requisitos regulamentares. Por exemplo, imagina uma empresa da área de telefonia. Telefonia é concessão. Então existem vários regulamentos impostos lá pelo órgão regulador, que no caso é a Anatel, que precisam ser estudados, precisam ser avaliados no que diz respeito ao potencial de causar impacto para o negócio, né, em caso de não cumprimento. Os bancos, por exemplo, tem lá a SUSEP, tem lá o Banco Central, tem lá a Comissão de Valores Mobiliários, certo? São órgãos reguladores. As companhias de energia elétrica, fizemos uma vez um trabalho bacana para Furnas, elas têm lá a ANEEL, né, que também detalham e especificam uma série de requisitos. Enfim, no nosso caso específico, nós estamos falando de uma empresa de e-commerce, uma empresa livre, né, CNPJ de comércio comum, então a única coisa que a gente tem é o direito consumidor, certo? Que não amedronta ninguém, não chega a ser preocupante para
digamos, a vida da empresa, né? A nossa maior preocupação realmente é a fidelização do cliente, perder eventualmente o cliente pela viralização de uma notícia ruim, certo? Então precisamos ter, vamos falar sobre isso mais adiante, uma forte equipe, digo forte, não é numerosa não, tá? Mas pessoas bem treinadas para fazer administração de crise. Vocês já perceberam quanto que eu me importo, quanto eu me preocupo com essa questão da crise, certo? É importante ter sempre alguém que vai falar, calma amor, isso não é nada do que você está pensando, tá certo? Então é importante rapidamente a gente já, peraí, eu posso explicar, né? Se eu posso explicar é fundamental no momento desse de fake news, né? Que a gente está vivendo aí, tá certo? Bom, outro aspecto importante é que essa empresa está recheada dessas questões, aspectos operacionais e tecnológicos. Ora, se eu tenho 80% do meu faturamento em cima de e-commerce e esse e-commerce está todo montado em cima de uma plataforma deficiente, com os recursos fundamentais de operação não redundantes, né? Entre outros problemas que foram observados, então naturalmente esse tópico aí, esse fator, é um fator de alto risco. Aspectos financeiros, toda empresa tem lá um planejamento, né, financeiro para o mês, para o ano, né, plurianual, enfim. Então, também é uma demanda importante, né, a gente avaliar questões financeiras. Questão do branding, onde é que a gente está no mercado, né, quem é o nosso concorrente, quem a gente gostaria de tomar o lugar, é mercado, isso aí é administração, basicamente, naturalmente, uma outra disciplina, mas que é profundamente afetada em caso de sinistros, em caso de incidentes de segurança. Então nós precisamos ter uma atenção bastante importante com o branding para evitar problemas, né? E aspectos sociais e humanitários, isso aqui no Brasil não é lá muito relevante, certo? Mas não custa nada a gente comentar. Bom, então resumindo, critérios para avaliação. Primeiro, valor estratégico do processo. A área de governança já definiu para nós que o processo mais estratégico é o de vendas, que inclui toda a parte logística e toda a parte financeira, conforme vocês viram lá no modelinho gráfico, certo? Então, isso aí já está decidido. A criticidade dos ativos, que vai ser naturalmente levada em consideração quando nós fizermos a nossa análise de riscos, né? Então, nós vamos, óbvio, né, focar nos recursos físicos, tecnológicos e humanos que efetivamente representam nossos maiores riscos. Requisitos legais e regulatórios, no nosso caso particular, não tem muita relevância, certo? A gente vai ficar mais preocupado com a imagem mesmo. A importância da confidencialidade, integridade e disponibilidade para o negócio é fundamental. Questão da disponibilidade, por exemplo, um ataque de negação de serviço bem feito derruba essa empresa. Se essa empresa ficar 2 semanas, 3 semanas fora do ar, ela quebra, né? Porque vai ter que continuar pagando fornecedor, vai ter que continuar pagando funcionário e tal, e se ela não vender, ela simplesmente quebra, né? Então, quando a gente opta pelo e-commerce, tem que ter isso em mente, porque nós precisamos ter redundâncias, precisamos ter um plano de continuidade operacional, que eu vou falar mais adiante, muito bem elaborado para evitar, por exemplo, problemas com disponibilidade. Só dando um exemplo, certo? Nós vamos discutir isso melhor durante a aula. E as expectativas dos stakeholders e a imagem. A imagem, na verdade, vai ser o meu foco. Não tenho ainda stakeholders, digamos, muito influenciadores, né? Nesse caso, já falei, os compradores são mercenários, né? Então eles vêm atrás do preço mais barato, não estão preocupados com a marca, certo? E os parceiros, fornecedores também são vários, né? Se um parceiro me faltar, eu tenho outros. Então não tem grandes problemas com os stakeholders. Minha maior preocupação nesse caso é efetivamente a imagem. Ok? Bom, vamos então escolher o critério de aceitação de risco. Eu vou botar para vocês no quadro, né, esses 3 critérios aqui. É claro que numa situação real, né, eu vou mostrar em sala o BIA, né, não vou mostrar aqui para não fazer spoiler, mas na sala de aula eu vou mostrar um BIA para vocês, e aí vocês vão ver que todos os riscos têm que ser avaliados. A planilha que nós usamos para fazer o BIA, né, ela tem a possibilidade de ter até 14.000 situações de risco. Mais de 14.000, na verdade, tá? Então não há por que a gente
tomar alguma decisão de eliminar, já que todas as situações de risco são indexadas de acordo com o nível de risco, certo? Bom, como a gente está fazendo um trabalho que tem que ser feito em sala de aula e tem que caber no nosso curso de 24 horas, né, menos as 4 horas de prova, então nós temos temos que escolher apenas um critério de aceitação de risco, para que a coisa siga bem linearmente, né? Então eu vou dar essas 3 opções para vocês. Não são incidentes que possam: 1. Interromper as vendas de forma a comprometer as metas, tá? Ou seja, operacional. Então, problemas com a rede, problemas com a alimentação elétrica, problemas com o servidor, problemas com o banco de dados, tá certo? Enfim. Um segundo incidente típico: comprometer a imagem da empresa. Imagina, por exemplo, um vazamento do cadastro de clientes. A grande maioria das empresas se omite. Já falei, eu sempre falo isso em sala de aula, a postura ideal seria fazer uma comunicação com todos os clientes, dizendo que os tempos são duros, que os tempos são difíceis, que existe a possibilidade da empresa ter sofrido ataques cibernéticos não detectados e que a troca periódica da senha é uma providência, digamos, salutar em termos de proteção, blá blá blá, enfim, tem todo um trabalhinho que pode ser feito para a gente dizer: eu te avisei. Né? Então é mais ou menos assim que os grandes fazem com a gente, ok? Então alguns incidentes podem comprometer a imagem da empresa e naturalmente podem ser usados como métrica, né, da área de negócios. E a última: provocar prejuízos financeiros relevantes. Tá? Então eu sei o que vocês estão pensando agora. Aí o cliente pensa assim: mas se eu comprometer a imagem eu tenho prejuízo financeiro. Mas se eu comprometer a parte operacional, eu vou ter prejuízo financeiro. Sim, mas acontece o seguinte: a causa raiz da crise, ela foi respectivamente da área de branding ou da área operacional. Então, se eu conseguir resolver a causa raiz, os problemas financeiros decorrentes não acontecerão. Tá certo? Agora, quando eu estou falando aqui de prejuízos financeiros relevantes, eu estou dizendo o seguinte: por exemplo, um funcionário da área do financeiro desvia recursos, ou seja, faz uma série de pedidos de pagamentos para cartões de crédito, né, de clientes, de correntistas, desviando os recursos para uma conta de um laranja, por exemplo, tá certo? Então, é claro que aí é o inverso. Inevitavelmente, essa situação pode comprometer o branding, né, agravando a situação financeira. Mas, num primeiro momento, é óbvio que a empresa ela vai ter que arcar com esses prejuízos. Afinal de contas, se a fraude foi feita pela empresa, lá na fatura de cartão de crédito do cara vai aparecer o nome da empresa, certo? Então, naturalmente, a empresa vai ter que assumir esse prejuízo. E é exatamente o que nós queremos evitar aqui, tá certo? Bom, então vocês já escolheram um dos 3, ok? Coloquem lá naquele primeiro item, aquele primeiro tópico lá do nosso template, e aí a gente vai agora discutir risco, tá? Então, em sala a gente discute isso. Por que investir em segurança? Bom, eu preciso responder isso dizendo que a segurança da informação é um elemento componente do meu negócio, porque risco faz parte do meu negócio. Então, a segurança da informação é um mecanismo de controle de risco. Ou seja, é a implementação de técnicas, né, de soluções que me permitem lidar com esse risco de uma forma mais adequada. Ok? Qual é o significado de risco? Risco, na verdade, é uma variável que depende de outras variáveis. A primeira delas é a vulnerabilidade. Né? A vulnerabilidade é um elemento pertencente à característica do meu ativo. Então, quando eu identifico um ativo, por exemplo, administrador, qual é a vulnerabilidade dele dentro do cenário que eu descrevi? Excesso de direitos de acesso. Certo? A vulnerabilidade não é ele ser desonesto, dele ganhar pouco. É claro que essas também podem ser consideradas vulnerabilidades do elemento humano. Mas eu deixei bem claro para vocês que o grande problema é a oportunidade. Tá certo? Ele pode ser desonesto, ele pode ser um corrupto nato. Se ele não tiver oportunidade, se ele não tiver
facilidades dentro do ambiente que ele opera, ele não consegue se locupletar, ele não consegue extrair vantagens. Tá? Então as vulnerabilidades são características intrínsecas ao meu ativo, né, que servem como oportunidades para quem? Para as ameaças. Tá? A ameaça, quem é a ameaça? A ameaça é um elemento que explora uma vulnerabilidade, certo? Por exemplo, nesse caso que eu acabei de falar, pode ser um hacker, mas pode ser o próprio administrador, certo? Que, uma vez sendo desonesto, explora uma vulnerabilidade do sistema, do ambiente, que é ele ter excesso de direitos não controlados, ou seja, não validados. Ele pode fazer transações sem nenhum tipo de, digamos, autorização superior. Então, a ameaça é o elemento ativo, é o que explora a vulnerabilidade causando ameaça. Ele pode ser pertencente à empresa ou pode ser extrínseco, pode ser de fora da empresa. A vulnerabilidade não. A vulnerabilidade é sempre uma característica dos meus ativos, certo? Bom, o que é o impacto? O impacto é justamente a consequência da exploração de uma vulnerabilidade por uma ameaça. Esses impactos eles podem estar relacionados com, como eu já falei, a paralisação de um recurso operacional importante para a rede, pode ser um comprometimento da imagem, pode ser um prejuízo financeiro, enfim. Então, o impacto, e pode ser os três, tá ok? Como eu falei, dependendo do andamento, né, dependendo da intensidade, os três podem se apresentar normalmente um após o outro, né? Mas é o que acontece. Inclusive, eu mostrei, eu sempre mostro em sala de aula, um vídeo, né, um trecho do filme, da série Mr. Robot, né, onde um ataque de negação de serviço, ele provoca prejuízos que são medidos por minuto. Né? A gerente da conta ela fica lá contabilizando, né, e diz, olha, 1 hora de paralisação corresponde a não sei quantos milhões de faturamento da empresa. Certo? Ela tem a visão clara, nítida, de quanto que a empresa deixou de fazer, deixou de ganhar com as transações que poderiam estar sendo realizadas naquele momento. Tá certo? E percebe, ela fica monitorando, enquanto os técnicos estão lá tentando combater o ataque, ela percebe que a segunda etapa do impacto começa a acontecer, que é o comprometimento da imagem, né? Ou seja, a notícia, né, de que o site está sendo atacado e está fora do ar, ela é vazada na imprensa, certo? Então, naturalmente, é claro, mais adiante, isso pode representar sanções, punições, multas, tem que ver o SLA, né, o contrato que eles têm com a empresa, tá certo? Enfim, então o impacto ele tem toda essa característica, tá certo? Bom, então a segurança da informação, ela está exatamente na variável M dessa equação, que são os mecanismos para controlar o risco. Então a equação é essa, né? Risco é igual a vulnerabilidade versus ameaça versus impacto, tá? Ou seja, a quantidade de vulnerabilidade presente no sistema e a quantidade de ameaças interessadas, né, em explorar os meus ativos, efetivamente aumentam o risco. E o investimento em segurança da informação reduz o risco. É só olhar a equação que fica claro isso para todos nós. Tá certo? Bom, então, a primeira etapa do nosso caso é arbitrar um critério qualitativo para a aceitação desse risco, né? À luz dos critérios que foram discutidos, né? Das prioridades e tudo mais, certo? Nós vamos escolher um daqueles três que eu mostrei para vocês, tá certo? Bom, agora vamos falar do mapeamento dos ativos, né? Então, primeiro, o que é um ativo? Ativo é algo de valor para a empresa, né? É um elemento, no nosso caso, na nossa avaliação aqui, relacionado com a informação, certo? Ou seja, participa do ciclo de vida da informação, da manipulação, do armazenamento, do transporte e do descarte da informação, ou, né, do descarte ou descarte da informação, e esses ativos eles podem ser classificados em físicos, tecnológicos ou humanos. Eu acho importante, eu uso essa classificação taxonômica, né, porque a grande maioria das soluções
para um problema tem a mesma classificação taxonômica do tipo do problema, certo? Então, o exemplo que eu sempre dou em sala de aula é o da tornozeleira eletrônica. O cara é assassino, o cara é estuprador e a justiça bota uma tornozeleira eletrônica no cara e manda o cara para rua. Ora, ele não vai usar o tornozelo para estuprar ninguém nem para matar ninguém. Então, a grande maioria desses bandidos, eles ficam naturalmente nas redondezas lá do local onde eles estão autorizados, mas continuam cometendo seus crimes, certo? Então, o problema de natureza humana tem que ser resolvido de forma humana, tá? Que é recompensa e punição, tá? No caso do criminoso, punição, não tem jeito, né? Você quer facilitar, acaba favorecendo o retorno para o crime, né? Isso é uma questão muito pessoal, mas é a forma aí que eu vejo de resolver o problema. Da mesma maneira, por exemplo, ativo físico, né? Um conjunto de servidores, um data center, como eu sempre mostro em sala de aula também, que esteja no subsolo de um prédio. Ele pode sofrer alagamento. Alagamento é um problema de natureza física. O que vai adiantar botar recursos tecnológicos, né? Botar um software de detecção de água? A gente tem que ter escoamento, a gente tem que ter bomba d'água para evitar que a água penetre no ambiente. Claro que os recursos tecnológicos ajudam, alertam, avisam, mas de nada vai adiantar você ter um alarme se você não tiver um recurso físico para poder impedir que a água chegue até o data center. Tá certo? Esse é o nosso ponto de vista. Aqui eu já tinha comentado, né? O ativo que a gente está preocupado aqui no caso, ele precisa fazer parte da manipulação, do armazenamento, do transporte ou do descarte da informação, já que o que estamos fazendo é uma análise de risco de segurança da informação, certo? Bom, então, o que nós pretendemos com essa etapa de identificação dos ativos, como eu já falei? Primeiro, naturalmente, reduzir a quantidade de possíveis ameaças, certo? Porque possíveis ameaças não, possíveis riscos, né? Porque eu vou identificar os ativos, vou mais adiante verificar quais são as ameaças que podem explorar as vulnerabilidades de cada um desse ativo e propor soluções objetivas, né, para resolver essas questões. Então, por exemplo, como eu digo aí, né, identificar os controles apropriados à natureza do ativo, como eu já falei, ativos físicos protegidos fisicamente, ativos tecnológicos protegidos tecnologicamente, ativos humanos naturalmente sujeitos a controles humanos, como regras, regulamentos, punições visíveis a todos, também premiações, né, para aqueles que seguem, né, as regras da empresa, que estão alinhados com as políticas e tudo mais. Isso tudo é muito importante, certo? Garantir uma visão holística do problema do risco, né, garantindo que a informação está protegida em todo o ciclo de vida e evitar que se gaste dinheiro, né, desperdice dinheiro fazendo, como eu já falei, uma abordagem bottom-up, né, que não é a ideal. Bom, então dentro do nosso ambiente, o que a gente tem aí? Só alguns exemplos, tá, pessoal? Vocês podem naturalmente imaginar qualquer empresa. Durante a aula vocês podem me perguntar, porque eu conheço a empresa muito bem, né? Mas só para facilitar e adiantar, né, a vida de vocês, os ativos físicos, data center, equipamentos de conectividade, servidores, toda a parte de infraestrutura elétrica, toda a parte de infraestrutura de dados, né, como por exemplo o cabeamento, né, do link de internet, enfim, todas essas infraestruturas físicas que cercam o nosso ambiente de e-commerce. Ativos tecnológicos, temos os sistemas operacionais, temos o software da loja virtual, temos o sistema de banco de dados, o SGBD, né? Como eu já falei, é importante lembrar que lá na nossa análise de risco, nós verificamos que o SGBD é um SGBD gratuito, é um SGBD que não tem atualizações frequentes, tá certo? Então está sujeito a todo tipo de exploração aí que seja descoberta. Quando eu falo também em sistemas operacionais, não estou falando de sistemas operacionais só de computadores. Estou falando também de sistemas operacionais de equipamentos de conectividade, de roteadores, de switch, que também precisam ser verificados, que também precisam ser analisados com relação à segurança da informação, tá certo?
Ativos humanos, aqueles que estão naturalmente sujeitos a algum tipo de risco, né? Naturalmente que possuem vulnerabilidades. O administrador, já falei que o administrador ele tem excesso de direitos, ele pode fazer qualquer coisa. O DBA, a atividade do DBA não é auditada, não é verificada, né? Ele faz tudo, dá manutenção, cria as tabelas e tudo mais, sem nenhum tipo de controle. Ele realmente pode ser vítima, né? Alvo de um ataque, né? E os operadores, de uma maneira geral, o pessoal lá da área de vendas mesmo, né? Eles podem burlar, eles têm um acesso bastante grande, podem operacionalizar descontos, fazer uma série de coisas. Quer dizer, os sistemas eles não são preparados para um ambiente, vamos dizer assim, real, onde as pessoas são desonestas eventualmente, né? Não todas, mas algumas são, né? E o meio contamina, infelizmente. Então nós temos que tomar cuidado, criar regras muito bem consistentes e amarrar o sistema de forma a evitar. Eu acho que a melhor solução para esse tipo de problema da desonestidade humana é você garantir que todo processo que possa ser fraudado, ele tenha que ser autorizado numa instância superior. E aí a gente bota alguém, um fiscal, alguém que. Mas ele não pode fazer isso como função colateral, que nem a gente costuma ver muito em estoque de loja de materiais de construção e tal, que o cara fica controlando o que está saindo, mas ao mesmo tempo ele é responsável também por receber produto, por resolver problema de funcionário e tudo mais, e aí ele desvia a atenção, é nessa hora que as fraudes acontecem. Tá ok? Bom, então estou dando a dica para vocês aí de ativos para vocês poderem preencher o quadro de ativos, certo? Eu estou dando um exemplo aí para vocês. Tá? Então imagina lá o banco de dados. Tá? Então o banco de dados ele é tecnológico e é físico. Tá certo? Ele armazena as informações. Ok? É a fase do ciclo de vida dele. A fase do ciclo pode ser a manipulação, né, que é a criação ou alteração da informação, armazenamento, transporte ou descarte. E que tipo de informações você imagina que podem ser sensíveis dentro desse cenário, né? Então tem o cadastro de cliente, que se vazar pode causar problema de imagem, tem o estoque, produto de estoque também, que pode ser alterado, a quantidade de produtos e disponibilidade de produtos que não estão mais em linha, como a gente já falou, isso pode gerar um desgaste de imagem também. Aliás, diga-se de passagem, nesses exemplos que eu estou dando, né, nós ficamos focados, preocupados no branding, tá? Vocês vão naturalmente escolher uma das três, ok? Então, apenas esses exemplos que eu estou mostrando estão focados na prioridade da área de governança, branding, marca, imagem, certo? E lista de preços. Tá? Então a sugestão para vocês é que vocês preencham as duas outras linhas, né, com um ativo físico e um ativo humano dentro da prioridade que vocês têm de perseguição de objetivos dados pela governança, tá certo? Bom, agora nós vamos fazer uma análise de riscos, né? E aí a gente tem que levar em consideração a vivência que vocês têm, a vivência pessoal que cada um de vocês tem. Se vocês não têm vivência pessoal nenhuma, dá uma pesquisada na internet, é muito fácil, né? Problemas com lojas de e-commerce, tipos de fraude com lojas de e-commerce e tal, que vocês vão encontrar muita informação. Num caso real, claro, nós já temos essa experiência, né, na nossa consultoria, mas além disso, a gente vai atrás de outras informações, como por exemplo, a pesquisa sobre situações reais que já ocorreram com a própria empresa, né? Por exemplo, essa empresa ela já teve um problema de ataque de SQL injection. Então é óbvio que é uma das primeiras coisas que tem que ser resolvida, tem que ser tratada, certo? Porque é uma situação real que já aconteceu e a vulnerabilidade não foi corrigida, não foi resolvida, certo? Então precisa ser priorizada. Outra fonte de informação é justamente a da ocorrência real de situações com empresas semelhantes à sua. Então faz uma pesquisa, não precisa ser só no Brasil não, procura ver no mercado internacional também, lojas de e-commerce que tenham passado por problemas de fraude, problemas de imagem. O caso da Sony é um caso emblemático, vale a pena vocês pesquisarem e lerem. A Sony era uma empresa top de mercado, tinha um mercado de eletroeletrônicos completo, todo mundo, a Sony era sinônimo de qualidade. Eles tiveram um problema de corrupção dentro da Sony, que não foi muito bem digerido pelos japoneses,
e alguns meses depois eles tiveram problema do vazamento de uma base de dados de clientes da loja, da rede de jogos deles, PSN, né? A do PlayStation. E aí isso vazou pela imprensa de uma forma extremamente negativa e o mercado foi absolutamente implacável com a Sony. A Sony hoje ela está atrás de coreanas e até chinesas, certo? No ramo de eletroeletrônicos. Então é interessante a gente procurar pesquisar também sobre empresas semelhantes. E a observação especialista é você perguntar para o próprio cara da área de TI, o cara da área financeira, o cara da área logística. Escuta, me diz aí quais são as situações de risco que você conhece, que você vive o dia inteiro. E se você tivesse dinheiro, orçamento para resolver, você resolveria. Com certeza, ninguém conhece melhor o problema da empresa do que o seu próprio colaborador. O cara que está lá o dia inteiro, 8 horas por dia, convivendo com os problemas, visualizando as oportunidades de risco, né? Enfim, então nós naturalmente não podemos descartar nenhuma dessas possibilidades, tá certo? Então, dentro do nosso caso, próximo passo, como eu já falei, isso às vezes até cai em prova, nós vamos buscar vulnerabilidades que sejam pertencentes aos ativos que foram identificados. Aqui tem um detalhe, né, didático aqui que eu adotei, que é a compatibilidade linha a linha, tá? Então, por exemplo, lá no ativo eu identifiquei o banco de dados. Essa vulnerabilidade, código vulnerável, é do banco de dados, certo? Então vocês vão ter que colocar nesse quadro, na segunda linha desse quadro, uma vulnerabilidade do ativo que está na segunda linha do quadro de ativos. Tá certo? Eu estou falando isso por quê? Porque a ferramentazinha que a gente usa, e está disponível lá no meu site, ela tem essa preocupação, essa conformidade entre as linhas, né? Para garantir que o teu trabalho seja minimizado, seja o mínimo manual possível, seja o mais automatizado quanto possível. Então aqui a gente está identificando uma vulnerabilidade, estamos escolhendo com base na experiência especialista, com base no que já aconteceu, com base em tudo mais, uma ameaça que possa explorar essa vulnerabilidade. Né? Então, como essa situação é real, que eu já comentei com vocês, os caras fizeram SQL Injection, roubaram a base, né, de clientes lá da loja e provavelmente colocaram numa Deep Web, alguma coisa assim. A perícia forense foi muito bem feita, muito bem realizada, conseguimos comprovar as evidências, né, do ataque hacker, né, e exatamente por conta disso é logo a primeira aqui da nossa linha. Né? Então, os possíveis impactos numa nova ocorrência, numa futura ocorrência, roubo de dados do banco de dados. Né? Que pode ser tudo, pode ser um cadastro de cliente, pode ser um cadastro de produtos, pode ser uma lista de preços. Né? Ele não atacou a integridade, mas ele poderia alterar preço de produto e provocar um prejuízo muito grande na loja virtual. Imagina se eu entro lá e troco o preço de um iMac desses da vida aí, que custa mais de 20 mil reais, e boto lá por 2 mil reais, por exemplo. A empresa, para explicar o que aconteceu, que foi um ataque hacker e que não vai arcar, vai ter que se explicar com a justiça. Tá certo? Bom, então aqui eu já tinha mostrado para vocês o processo de ataque, o SQL Injection, que foi o que demandou a utilização do ataque hacker, né? E a vulnerabilidade do código com problemas. É uma versão de SQL, de MySQL, que não estava sendo atualizada e que tem algumas brechas de segurança. Tá certo? Bom, agora vamos falar de CIDAL. O que é CIDAL? CIDAL é uma análise que eu faço de cada atributo da informação dentro do processo que eu estou tratando. Tá certo? Então, o que eu quero? Eu quero avaliar se naquele incidente que eu selecionei no quadro anterior, né, na minha análise de risco, o prejuízo para a confidencialidade pode ser tão grande que vai levar a minha empresa à crise, à falência, né? Ou a integridade, ou a disponibilidade, certo? Então, todos esses itens, eles são isoladamente avaliados, ok? Então, os atributos são esses. A gente, claro, vai falar isso bem detalhadamente durante a aula e tudo mais, mas só adiantando para vocês, a confidencialidade, né, que é a proteção
do acesso à informação por pessoas não autorizadas. Pessoas não, agentes não autorizados, né? Isso também pode ser feito por aplicações. A integridade, que é digamos, a busca da garantia de que uma informação ela não seja alterada ou corrompida por um agente não autorizado. A disponibilidade, que é uma questão temporal. Veja bem, a disponibilidade ela determina de que a informação ela tem que existir, tem que ser autêntica e tem que estar íntegra. E quem está tentando acessar tem que ter os direitos de confidencialidade garantidos, ou seja, a disponibilidade é uma questão meramente temporal no acesso à informação, tá certo? Na garantia de acesso. Então, a disponibilidade é uma propriedade que visa garantir de que uma informação autêntica e íntegra esteja disponível para um agente autorizado sob demanda, ou seja, sempre que ele precisar, tá ok? Então, isso é a disponibilidade. A autenticidade é a garantia de que uma determinada informação qualquer, ela provém da fonte que se identifica como origem da informação, certo? Isso também pode valer para documentos, ok? É mais comum, naturalmente, na autenticidade de acesso, mas existe também a versão voltada para a autenticação de documentos, digitais ou não, ok? E a questão da legalidade, né? A legalidade é a observação de que, vamos lá, aquele incidente de segurança, ele eventualmente vai comprometer alguma regra legal, vai comprometer algum compromisso legal que nós temos com o cliente, com o parceiro, enfim, eventualmente nos causando impactos. Então, a ideia é essa, é avaliar os efeitos impactantes daquele incidente de segurança que eu evidenciei dentro de cada um desses requisitos, certo? Bom, então para fazer isso, já que nós estamos usando uma avaliação qualitativa, conforme nós vamos explicar em sala de aula, a avaliação qualitativa ela é focada, né, em percepções humanas, tá certo? Em percepções subjetivas. A análise quantitativa ela demanda a existência de indicadores e a grande maioria das empresas elas não tem a cultura de registrar indicadores de segurança da informação. Né? Por isso que a gente costuma sugerir dentro do nosso trabalho de consultoria a adoção de um mecanismo, por exemplo, como o COBIT, né? O COBIT 5, que é muito interessante, ele tem uma série de indicadores já prontos. É óbvio que nós podemos criar novos indicadores mais peculiares à empresa, mas o COBIT já tem uma série de indicadores e tem todo um fluxo de maturidade da empresa atrelado a esses indicadores. Eu estou fazendo propaganda do COBIT 5 sim, porque ele é aberto, é livre, qualquer um pode adotar. Você entra no site da Isaca, baixa lá o manual completo, dá certo? Não precisa pagar para ninguém para usar isso, não precisa... Enfim, então, naturalmente, é uma das possíveis soluções aí para a nossa situação de criação de indicadores, tá certo? Bom, no nosso caso, nós vamos usar essa tabelinha aí que vocês estão vendo. A análise é qualitativa, não é quantitativa. Então, eu vou avaliar na minha CIDAL, na minha análise CIDAL, os efeitos impactantes de um incidente, né, dentro de cada um dos seus atributos, do nível 1 ao nível 5. Né? Peço que vocês leiam com atenção aí esse slide para vocês observarem as sutis diferenças entre cada um deles, né? Mas vai desde não considerável, que é a situação onde eu tenho redundâncias, eu tenho um plano de continuidade operacional que é bastante competente. Enfim, é lógico que para colocar a minha situação de risco no nível 1, eu tenho que fazer um investimento muito grande. A contrapartida é o nível 5, vital, aonde o impacto, o efeito impactante, ele não fica limitado apenas à própria empresa. Ele transborda, ele alcança parceiros, clientes, fornecedores, certo? Provocando impactos muito possivelmente reversíveis, como, por exemplo, perda de concessão, não só perda de market share, que até pode ser recuperado depois com um esforço grande, né? Retomada da confiança do consumidor, mas eventualmente podem existir situações um pouco mais agressivas, né? Que façam até provoquem, por exemplo, a perda da capacidade financeira da empresa de arcar com as multas e outros compromissos legais que podem decorrer
da ocorrência do incidente, tá certo? Então, só para resumir um pouco o que a gente vai discutir exaustivamente em sala de aula, né, o ideal é que a minha situação de risco, ela, uma vez tendo sido avaliada como 4 ou 5, ou seja, crítico ou vital, eu faça uma proposta de tratamento de risco que transforme ela, no mínimo, em número 3 importante. Olha o que está escrito no 3 importante, né? O incidente de segurança no processo de negócio, em avaliação, demanda ações reativas programadas, ou seja, primeiro, demanda a existência de um plano de continuidade operacional, certo? Com a redução da capacidade produtiva, ou seja, é admissível que a produtividade do processo se reduza, certo? Com impactos, né? Impactos são absorvíveis, né? Mas entenda que para eu garantir que eu não vou ter nenhum tipo de redução de capacidade produtiva, eu vou ter que fazer redundância 1 para 1, né? Quer dizer, uma redundância botando um elemento idêntico ao meu principal. E isso não é uma atitude muito, digamos, inteligente, né? Em termos de recursos computacionais, pelo menos. Tá certo? Enfim, então não é muito razoável na área de negócio admitir isso. Conviver com risco faz parte do negócio, certo? Então, continuando aqui, causando prejuízos diários. Demanda redirecionamento de recursos para que a extensão dos seus impactos não afetem outros processos de negócio da empresa e metas da empresa. O que eu quero dizer? Sala de guerra, certo? Pessoas treinadas, pessoas capacitadas, são reunidas, não precisa que elas fiquem à disposição, né, esperando para poder entrar em campo, né, mas eu vou reunir, vou te pegar pessoas nos vários setores para poder atacar aquela situação de risco, certo? Então tá lá, esse é o meu limite de aceitação de risco, ok? Então leiam com atenção aí que vocês vão entender e vão usar sem nenhum problema. Bom, então agora o que eu vou fazer, né? Eu peguei lá o primeiro incidente no banco de dados sendo atacado pelo hacker, né? Chamei ele de ataque cibernético. Aí vocês vão botar nas outras 2 linhas abaixo dessa os incidentes que vocês evidenciaram para as situações de risco de vocês. E aí vocês vão avaliar, né, de acordo com a tabela, quais são as possibilidades de impacto dentro de cada situação. Então, por exemplo, esse ataque cibernético ele pode provocar problemas de confidencialidade, por exemplo, com o hacker acessando as senhas dos meus usuários. Só que eu garanto a vocês que, principalmente no Brasil, a maioria das pessoas não está nem aí para isso, né? Assim, o que se diz é isso, que a cada 5 brasileiros, pelo menos 4 têm as suas senhas já capturadas e disponíveis na Darknet, né? Na Deep Web, para venda, tá certo? Por hackers, justamente porque a gente tem o hábito de cadastrar os nossos logins, os nossos e-mails em tudo que é canto usando a mesma senha. Isso é fato, né? As pessoas fazem isso realmente. Então, naturalmente, é uma situação muito corriqueira. A mesma coisa serve para a integridade, né? Qualquer tipo de alteração sendo feita pode perfeitamente ser negada, né? Posteriormente. Então, o impacto não é tão considerável. Agora, disponibilidade. Imagina, um ataque cibernético que derruba a minha loja virtual. Eu passo a ter prejuízos financeiros imediatos e principalmente conforme eu escolhi, né, questão de branding como prioridade, poxa, a loja virtual está fora do ar, rapidamente começam na internet, em blogs, em redes sociais, a pergunta, né, a loja tal está fora do ar, o que está acontecendo e tudo mais, e aí rapidamente a gente perde os clientes, certo? Então essa é a análise que a gente tem que fazer, tá certo? Ah, professor, eu tenho uma situação que não tem impacto nenhum para a confidencialidade. Por exemplo, vamos lá, imagina que você escolheu o link com a internet, tá certo? O link com a internet que sofre uma sabotagem e a fibra ótica é cortada lá no quadro. O que vai acontecer? Vai ter nada de confidencialidade, vai ser integridade 1, autenticidade 1, talvez tenha algum problema de legalidade por conta dos SLAs, certo? Que você tem para os seus clientes, mas com certeza a disponibilidade é 5, tá certo? Então, dependendo do que você escolher como situação de risco, é possível que na análise CIDAL você tenha alguns itens 1, enquanto 1 está com 5. Né? Isso é absolutamente normal, faz parte das situações previsíveis, tá certo?
Bom, e agora? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os valores de cada linha, vou somar e dividir por 5, né? E depois eu vou pegar essas médias de cada linha, vou somar e dividir por 3, porque eu preciso ter uma média das médias, né? Ou seja, a média do CIDAL daquele processo. Para que serve isso? Para eu poder indexar esse risco específico do processo, melhor, indexar o nível de risco do processo, certo? Por quê? Porque nós temos uma abordagem, nós temos digamos, uma escolha pessoal nossa de atacar processo por processo, não ficar pulando entre processos. Agora, quando eu chego dentro de um processo, eu vou atacar as situações de risco do maior risco para o menor risco. Tá ok isso? Então eu preciso ter uma média, uma pontuação média de risco do processo para que eu possa comparar este processo com os outros em relação ao risco. Tá certo? Bom, aí vamos lá. Vamos supor que eu tenha calculado as médias todas aqui e tenha dado, sei lá, 3,5, digamos. Vamos lá. 3,5. Aí o que vai acontecer? Vocês vão entender. Guarda esse número aí, 3,5. A próxima etapa é o GUT. O que o GUT faz? O GUT ele acrescenta ao que nós já fizemos, né, a análise CIDAL, no caso, a questão da temporalidade. Porque, por exemplo, tem duas questões. Primeiro, existem incidentes de segurança cujo agravamento se dá numa velocidade muito maior do que outros. Então é claro que eles têm que ser priorizados. E outra questão também é o seguinte, existem alguns processos que hoje são de baixo risco, mas eventualmente eu posso estar fazendo fusões, aquisições, mudanças de nicho de mercado, campanhas de marketing que vão fazer com que o nível de risco se altere. Então isso tem que ser avaliado agora, e essa avaliação é feita no contexto da ferramenta GUT. Tá? Então vamos lá, a primeira coisa que nós vamos fazer na ferramenta GUT é pegar aquele... Poxa, esqueci lá o que eu botei, mas era 3 ponto alguma coisa, tá certo? Então ele vai ficar ali no nível 2, certo? Esse C é criticidade, é a média do CIDAL. Então pensa no C como a média do CIDAL, que é a média das médias, tá? Calcula a média de cada linha, soma, divide por 3, você tem a média das linhas, certo? Então esse é o C. Então vamos lá, digamos que tenha dado 3,5, acho que foi isso mais ou menos que eu falei. Se deu 3,5, então ele está entre 2,4 e 3,7. Então na primeira coluna lá do caso de vocês, é uma linhazinha apenas que eu coloquei, gravidade, gesso, tendência, tá? Agora, lembrem-se que naturalmente isso aqui é um caso didático, né? Numa situação real você estaria comparando os processos, tá? Então o que você está avaliando é o nível de risco, o nível de risco subjetivo, o nível de risco qualitativo de cada processo, tá certo? Então vamos lá, gravidade, enquadrei lá, deu 2, beleza. Agora a urgência. Bom, dependendo da situação, por exemplo, esse processo é o processo de vendas. Se eu, por um acaso, tiver uma paralisação do processo de vendas, um ataque no processo de vendas, imediatamente os efeitos impactantes, eles são assustadoramente rápidos. Então eu posso afirmar que este processo, que é o processo de vendas, né, dentro da loja virtual, ele tem baixa tolerância à ocorrência, né, a incidente de segurança. Então ele é nível 3. Eu estou agora lá já na terceira coluna, tá certo? Urgência. Ok? Então, nível 3. Então, na minha primeira coluninha, gravidade, ficou nível 2, a segunda, nível 3. Tá ok? A quarta coluna, que é tendência. A tendência, o que eu tenho que avaliar no cliente? Eu tenho que avaliar se o cliente ele tem perspectivas de mudança no negócio que possam modificar, não é necessariamente agravar, mas modificar o nível de risco atual que está sendo observado. Então, digamos que essa empresa ela esteja fazendo uma campanha de marketing agressiva, vai botar comerciais na televisão e tudo mais. É lógico que a partir desse momento, qualquer tipo de incidente de segurança vai ter um efeito impactante muito maior do que ele tinha anteriormente, certo? Então eu tenho que avaliar a sugestão, né? A gente sempre pede que isso seja feito em cima de documentos e não em cima de possibilidades, em cima de vontades, de querências, certo? Então normalmente a gente pede o plano de negócio da empresa, está certo? O plano de negócio da empresa, e no plano de negócio a gente estuda se existe previsão de mudança, tá? Ou não.
tá certo? Às vezes o plano de negócio, ele abre uma possibilidade, ou seja, uma dependência, caso haja disponibilidade financeira e tudo mais. Então é muito simples. Se não tiver previsão de mudança do nível de risco, é 1. Se tiver possibilidade de mudança, é 2. Se tiver previsão de mudança, ou seja, se já for uma ideia fixa da empresa fazer a evolução para um patamar de maior risco, que implique em maior risco, perdão, seria com previsão de mudança. Então, eu tenho aí com isso o preenchimento da minha tabelinha, né, com 3 células apenas. No meu caso particular, ficou 2 na primeira célula, 3 na segunda célula e 1 na terceira célula, né? Agora esses valores são multiplicados, nesse caso ficou o valor de 6, tá certo? Então, claro que isso daí serve como indexador, como comparador do nível de risco desse processo com outros processos da empresa, tá? Em casos, lógico, numa situação real. Aqui no nosso caso, é só para a gente entender a ferramenta, para que ela serve e como é que ela é aplicada, tá certo? Bom, a próxima etapa agora é a escolha, é a opção de como tratar esse risco, certo? Puxa vida, esse risco, esse meu valor, ele está acima do nível de tratamento de risco, ou o nível de aceitação de risco ou abaixo? Né? No meu caso, foi branding. Aí eu botei lá, não são aceitos incidentes de segurança que possam comprometer irreversivelmente a imagem da empresa. Então, no meu entendimento, é claro que a situação de ataque ao banco de dados, por exemplo, ela é uma situação de risco que supera a minha capacidade de aceitar riscos. Então, o que eu vou fazer? Né? Eu vou modificar o risco através da sua mitigação. Ou seja, eu vou inserir mecanismos de redução do risco, como, por exemplo, fazer o hardening do banco de dados, fazer o hardening da parte de redundâncias, né? Implementar algumas redundâncias que não precisam ser muito caras, tudo isso dentro da limitação financeira do cliente, tudo mais. Eu vou mostrar o BIA para vocês dentro do contexto da sala de aula, vocês vão entender que não tem mistério nenhum, tá? Muito simples. Mas vocês podem optar também, dependendo do caminho que vocês seguiram, o compartilhamento do risco, por exemplo, com aquisição de seguros, né? A ação de evitar o risco, eliminar, fazendo a modificação do processo. Por exemplo, quem abordou a questão por conta de problemas de natureza processual, né, aquele processo está cheio de falhas, né, não tem ali consolidação, não tem nenhum tipo de batimento entre uma área e outra, né, então isso pode ser feito através da modificação do processo, que seria uma ação de evitar o risco, né, ou eliminar, no caso, tá certo? Bom, então agora nós chegamos na parte final do nosso framework, que é a elaboração dos entregáveis, né? Então, o que são entregáveis? Entregáveis são os documentos que formalizam, né, todas as ações decorrentes do nosso processo de análise, do nosso processo de avaliação, da comparação de tudo que a gente encontrou com os critérios de aceitação de risco feito pela governança e, naturalmente, com o orçamento, né, com o budget que vai ser designado para que nós possamos implementar essas soluções de controle, né? Então, a primeira solução é a política de segurança. A política de segurança, ela não é uma ação de contingência, ela não é uma ação reativa, é uma ação preventiva. Então, ela serve para evitar que o incidente de segurança aconteça. Naturalmente, é claro que quando você adota políticas de segurança pontualmente elaboradas para uma situação de risco real, o que eu estou fazendo é reduzir a probabilidade de ocorrência do incidente. Tá certo isso? Vocês vão ver quando eu mostrar o BIA que isso aí afeta o valor nominal calculado como limite para investimento no hardening de uma determinada situação de risco. Tá certo? Então são números fundamentais aí para o nosso trabalho. Tá claro? Então a política de segurança ela vai ser dividida em diretrizes, que são códigos éticos, né? São regras muito bem elaboradas e pontualmente apontadas para um comportamento ético do nosso colaborador dentro da empresa, tá certo? Normas que são setoriais, ou seja, normas que investem em preparar
cada colaborador de cada segmento a conhecer os recursos de segurança dentro do seu processo e usá-los com propriedade. E procedimentos, que é um detalhamento técnico de cada regra que eu tenho dentro dessa norma. Tá certo? Bom, a política de segurança não pode ser copiada de qualquer código de boas práticas ou parecida, ela tem que ser elaborada em função de todo o trabalho que a gente elaborou, né, do CIDAL, do BIA, do GUT, tudo que a gente fez, certo? E o monitoramento contínuo do ambiente, naturalmente, vai fazer com que nós tenhamos novas ideias, certo? Aqui é um gráfico que mostra para vocês a organização de uma política de segurança. As diretrizes, elas se aplicam a todos na empresa, certo? As normas, elas são setoriais, por exemplo, aí eu estou botando 3 normas só da área de TI. Ou seja, essas normas, elas não fazem parte da área de recursos humanos, elas não fazem parte da área de marketing, não fazem parte da área de engenharia, fazem parte apenas do setor de TI. Então eu tenho lá uma norma para controle de acesso, que diz todas as regras de controle de acesso, uma norma para backup, uma norma para uso da rede. E aí o que acontece? Por exemplo, dentro da política de controle de acesso, a primeira caixinha lá, verde, né? Ela tem 4 procedimentos ilustrados aqui. É claro que não é só isso, né? Tem vários outros. Mas por quê? Porque dentro da política de controle de acesso, eu falo em classificar a informação. Eu digo por quem é responsável pela classificação da informação, quando a informação tem que ser classificada, quando a classificação da informação pode ser alterada, quem tem que autorizar esse procedimento, quais são as regras de classificação, enfim, tudo isso tem que estar detalhado num procedimento específico de classificação da informação. O mesmo para concessão e retirada de direito de acesso, afinal de contas, a política de controle de acesso, criação, troca e extinção de senhas, criptografia de arquivos, tudo isso está dentro do contexto da política de controle de acesso. Claro que para a política de backup eu também tenho lá procedimentos para elaboração do backup incremental, diferencial e full, procedimentos para restauração, tudo detalhado, documentado, ilustrado, de preferência audiovisual, com aulinha no YouTube, tá certo? Para que o colaborador ele possa fazer as coisas com a segurança de que está fazendo o procedimento correto, tá certo? Então isso é política de segurança, né? E aí eu peço para vocês elaborarem, né, para a situação de risco que vocês evidenciaram, né? E aí vocês vão escolher uma das 3, né? Que a primeira que eu próprio coloquei, ou uma das 2 que vocês elaboraram, né? Uma diretriz que possa mitigar o risco daquilo acontecer, tá certo? Então é sempre alguma coisa motivadora, é sempre alguma ou desmotivadora, né? Também para amedrontar o colaborador para ele não fazer nada de errado, tá certo isso? Então o desafio nesse momento é esse. Bom, o próximo passo e último, né, agora é a elaboração do plano de continuidade dos negócios. O plano de continuidade de negócio ele só deve ser feito, só deve ser elaborado para situações que tenham sido encontradas na nossa análise de risco, enquadradas nos níveis crítico ou vital, tá certo? Então o que acontece? Vocês vão procurar lá, né, no quadro CIDAL de vocês, as situações que vocês identificaram como críticas e vitais, vão escolher uma delas para poder desenvolver o plano de continuidade de negócios de vocês, certo? Lembrando sempre que dentro do plano de continuidade nós temos 3 subplanos. O primeiro é o plano de administração de crise, onde você fica preocupado apenas na preservação da imagem da empresa, ou seja, toda a parte de comunicação com os stakeholders, comunicação com a imprensa, comunicação com a direção da empresa, tá certo? Notas oficiais, elaboração de anúncios, e-mails, ligações telefônicas, enfim, tudo que for necessário para poder administrar a crise propriamente dita. Também faz parte do contexto de administração de crise a administração da equipe, né, que está combatendo os efeitos impactantes. Né? Eventualmente uma pessoa pode estar com desempenho ruim e precisar ser substituída, eventualmente pode ser que a empresa ela tenha dificuldades no material, nos equipamentos necessários para poder garantir a continuidade operacional. Então a equipe de administração de crise ela também está imbuída de todo o ferramental necessário para poder conduzir a continuidade do meu negócio. O segundo, e sem sombra de dúvida mais importante, subplano,
é o plano de continuidade operacional. Por que isso? Porque ele se foca em manter o processo funcionando, manter o processo operacional. A ideia do PCO é buscar uma forma alternativa do processo continuar funcionando, tá certo? Quando o principal está sendo atacado, ou foi sabotado, ou foi destruído, ou foi queimado, enfim, qualquer coisa que impeça a sua operação normal. Então, o plano de continuidade operacional é efetivamente o plano B. Ele tem que se preocupar com o processo e não com o ativo. O ativo ele vai ficar lá, como eu vou mostrar já já, sendo cuidado pelo pessoal do PRD, do Disaster Recovery, né, da recuperação de desastres, certo? A continuidade operacional ela fica direcionada apenas para o processo em si, para mantê-lo funcionando, nem que seja de forma manual, tá ok? Não tem cabimento uma loja de varejo, eu sempre conto esse caso nas salas de aula, né, o caso da C&C, uma loja de varejo, tem lá na rua Avenida Luiz Carlos Berrini, né, pelo menos 25 caixas, loja lotada, num sábado, por volta de 10 horas da manhã, que está todo mundo comprando material de construção para fazer alguma coisa em casa, época próxima de final de ano, todo mundo querendo preparar a casa para Natal, Ano Novo e tudo mais, e aí o sistema cai. Isso aconteceu comigo. O sistema cai e aí as 25 caixas param de funcionar. E eu estava com um check-in já feito para voltar para o Rio de Janeiro, nessa época eu trabalhava na Tricom, e com check-in pronto para voltar para o Rio de Janeiro, eu vou até o gerente e falo, rapaz, olha só, eu fiz uma compra grande aqui, comprei 25 mil reais aqui de material para minha empresa, está aqui o cartão corporativo, eu preciso ir embora, que eu estou aqui com o check-in já feito e tudo mais, senão vou perder o voo. E aí o cara me fala, olha rapaz, nós temos lojas em Minas Gerais, temos lojas no Nordeste, temos lojas em São Paulo, temos lojas em Porto Alegre. Quando o sistema cai, todas as lojas ficam fora do ar. Não é só a nossa loja, não. Tá certo? Eu achei que é um absurdo. Como é que pode uma loja de varejo, que não fabrica nada, né, só vende, deixar de vender porque o recurso tecnológico está indisponível? Não é possível que você não tenha uma forma alternativa de manter a operação de venda, né, funcionando. O argumento que ele usou comigo na época foi que a C&C usava o estoque centralizado e que, por isso, eles não podiam correr o risco de vender produtos caros por uma loja e eventualmente por outra e não ter aquele estoque para poder garantir manter o preço. Aí eu ri e falei, vem cá, o telefone não resolve isso? Vocês pegaram o telefone e ligar lá para Minas Gerais, que é onde fica o estoque de vocês, e avisar, ó, tô vendendo aqui 100 banheiras de hidromassagem. Não, não pode, só tem 90 no estoque. Ok, então corta aí. E aí o próximo que vender já sabe, ó, não tem nenhum estoque, não pode vender. Tá certo? Então é só para ilustrar para vocês como que a continuidade operacional é importante. O último dos subplanos, mas não menos importante, é o plano de recuperação de desastres, aonde eu estarei preocupado sim com os ativos, ou seja, a recuperação de todo o meu ambiente para o status quo, né, para a situação original, mas principalmente pelas lições aprendidas, ou seja, pelo levantamento de todas as características, né, do incidente que efetivamente levaram, conduziram ao impacto, né, e que devem ser evitadas. Então, um incidente de segurança, pessoal, ele só termina quando você efetivamente resolve as vulnerabilidades que foram exploradas pela ameaça. Lições aprendidas é isso, né? A lição aprendida não é sentar e discutir, fazer um meia-culpa, né? Identificar culpados. Não, lições aprendidas é você identificar as razões pelas quais o incidente aconteceu, ir lá e resolver essas questões. Tá ok? Isso faz parte do contexto do plano de recuperação de desastres. Tá bom, pessoal? Bom, eu vou mostrar para vocês em sala de aula, que realmente não dá, né? Porque é uma planilha e eu tenho que manipular ela, né, em sala para poder mostrar, mas o BIA, ele é o elemento que me indica quais são as prioridades, né? Qual é a ordem que eu devo usar para poder resolver os meus problemas de risco. Sempre com o maior risco, do maior risco para o menor risco, lembrando que risco também está diretamente ligado ao valor impactante de um incidente de segurança, né? Quer dizer, a probabilidade de ocorrência e valor impactante do incidente de segurança.
certo? Então, naturalmente, a continuidade tem que ser planejada em função disso. Bom, e aí, para finalizar o nosso caso, eu peço para vocês elaborarem lá uma ação de PAC, PCO-PRD, né, do risco mais prioritário dentro do CIDAL de vocês lá, né, que vocês fizeram, certo? Lembrando sempre que a preocupação que vocês têm que ter, né, em termos de avaliação no trabalho, é apenas manter a coerência entre o critério de aceitação de risco que foi escolhido e a escolha de situações de risco que realmente estejam apontando para uma situação que a área de negócio considerou que não é aceitável em termos de risco. Tá certo? É o único critério que eu vou usar aí para poder avaliar o trabalho de vocês. Tá bom? Então foi muito prazeroso para mim fazer esse trabalho. Eu tenho certeza que isso vai, a partir de agora, melhorar bastante o desempenho de vocês no trabalho em sala de aula e produzir questionamentos muito mais profundos, muito mais interessantes para a nossa discussão, para que nós possamos todos crescer juntos. Ok, pessoal? Então, um grande abraço aí e até o nosso próximo encontro.